Olá, aqui quem fala é Patrícia Roberta e hoje nós estamos caminhando para o nosso 6º vídeo da série Recomeçar. E a partir desse vídeo eu gostaria de estar conversando com vocês a respeito de algumas áreas que muitas pessoas não conseguem recomeçar. E hoje especificamente eu gostaria de estar falando sobre recomeço ministerial. Muitas pessoas, por causa de situações na sua vida, por causa de decepções, por causa de desânimo, também por causa muitas vezes de não se sentir valorizado, ou até mesmo por causa de escolhas erradas que fizeram na vida, elas pararam. Muitas dessas pessoas já foram muito usadas por Deus, já fizeram muitas coisas na obra de Deus e simplesmente hoje elas não conseguem mais se envolver, não conseguem mais frutificar no reino e acham que nunca mais vão conseguir. Acham que o tempo de servir ao Senhor da maneira que servia antes já passou e aí elas se tornam apenas espectadores do reino. E as frases que essas pessoas usam são sempre as mesmas. Eu já preguei, eu já evangelizei muito, eu já cantei na igreja, eu já dancei, eu já fiz teatro, eu já fiz tantas coisas, eu cozinhava na igreja quando tinha algum evento, alguma festa, mas hoje eu não faço nada. E isso gera nessas pessoas um sentimento de frustração. Eu gostaria de ler com vocês aqui um texto da palavra de Deus que se encontra lá no livro de Jó, no capítulo 14, que diz assim, capítulo 14, do verso 7 ao 9, diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Queridos, esse texto, ele é simplesmente lindo. E ele traz pra gente algo maravilhoso da palavra de Deus. Porque aqui diz que mesmo que a árvore esteja cortada, que na terra a sua raiz se envelhecer, ao cheiro das águas, essa planta, ela se renovará e ela brotará como uma planta nova. Então eu queria te dizer aqui, nesse dia, de que há esperança para aquele que está em Cristo Jesus. Talvez para você o tempo de frutificar já passou. Talvez para você já está ficando velho. Os meus sonhos ministeriais, sonhos de gravar músicas, sonho de pregar, sonho de ir para as nações. Talvez tudo isso esteja enterrado, morto, seco, sem vida. Mas a palavra de Deus nos garante aqui nesse texto que ao cheiro das águas brotará. De repente, o que te parou foram as feridas que te fizeram, foram palavras que te disseram, foram críticas. Muitas vezes nós olhamos muito para aquilo que as pessoas pensam ou falam a nosso respeito. Mas eu quero te dizer uma coisa, se você tem promessa de Deus, se Deus já falou algo com você que Ele vai fazer na sua vida, Ele vai fazer. Mas você precisa se dispor, você precisa se aproximar desse Deus, você precisa sentir novamente o cheiro das águas do Espírito Santo de Deus. Essas águas são águas que nos limpam, são águas que nos purificam, que trazem uma nova esperança. A planta, ela passa a brotar novamente e ela começa a frutificar novamente. Mas para que isso aconteça, você precisa se aproximar de Deus. Diz a palavra de Deus, lá no livro de Salmos, fala a respeito da corça, que assim como a corça anseia por águas, eu anseio por Deus. É assim que o salmista diz. A corça, queridos, é um animal que ela sente o cheiro da água numa distância muito grande. E quando ela sente esse cheiro da água, ela corre a toda velocidade até alcançar essas águas para que ela possa beber. Mas nós muitas vezes perdemos o sentido, nós perdemos o tato de sentirmos esse cheiro das águas do Espírito.
E aqui fala que não é nem ao beber essas águas, é através apenas do cheiro das águas do Espírito. Porque o cheiro das águas do Espírito, ele é muito poderoso e ele pode transformar a sua vida. Ele pode fazer você frutificar novamente no reino. Ele pode fazer você ter esperança no Deus que te chamou. Se você tem chamado do Senhor Jesus, por que você parou? Por que desanimou? Eu costumo dizer uma coisa de que o inimigo, quando ele vê um crente frutificando no reino de Deus, quando ele vê um crente pregando a palavra, quando ele vê uma pessoa adorando ao Senhor com todo o coração, com toda a intensidade, ele olha para aquela pessoa e ele sabe que ele não vai roubá-la do Senhor. Ele sabe que aquela pessoa ama o Senhor e ela é salva. Mas sabe qual é o único intuito do inimigo nesse momento? É parar essa pessoa. E aí ele vem e cria situações e faz com que essa pessoa pare, que ela não frutifique mais no reino de Deus, que ela não mais alcance outras pessoas, que ela não mais adore como ela adorava antes. Queridos, a palavra de Deus ela é maravilhosa e ela nos diz que mesmo que a raiz esteja envelhecida debaixo da terra, ao cheiro das águas do Espírito Santo, ela vai brotar. E eu profetizo isso na sua vida. Vai frutificar, vai ser renovado, vai viver uma nova vida em Cristo. O tempo do Senhor para você se chama hoje. O tempo do Senhor para o servo dele é hoje. E ele quer que você se renove nele todos os dias. Sabe, queridos, começa a se lembrar. Se lembra do quanto o Senhor falava com você. Se lembra do quanto você era sensível à voz de Deus. E começa a pedir ao Senhor que o faça sensível novamente ao falar do Senhor nos seus ouvidos. Eu queria dizer para você que hoje, como eu sempre digo, que é tempo de recomeçar. É tempo de viver uma nova história em Deus. É tempo de deixar o Senhor fazer novamente. É tempo de deixar esses sentimentos de frustração para trás e viver uma vida intensa diante de Deus. E se envolver no reino, e se envolver no igrejar, na obra de Deus e ser bênção na vida das pessoas. Olha, meu querido, minha querida, você tem experiência com Deus. Você tem bagagem, você tem uma vida que os jovens que estão conhecendo ao Senhor Jesus hoje não têm. É algo que você tem de precioso e que você tem muito para dar. E aí você olha para você mesmo e pensa, mas eu não sei nada, eu não tenho para dar. Já passou, deixa para os jovens, querido. O tempo do Senhor para você, como eu já disse, é hoje. Então busque de Deus. Se lance nele, esteja diante do Senhor todos os dias e comece a falar com ele. Senhor, traz à memória aquilo que pode me dar esperança, me faça lembrar dos sonhos do Senhor para mim. Sabe, querido, muitas vezes nós nos esquecemos das promessas, nós nos esquecemos daquilo que Deus fez a gente sonhar com tanta alegria no passado. E o inimigo faz a gente se esquecer diante das dificuldades, diante das lutas, diante das decepções. Ele vem e quer fazer que nós nos esqueçamos disso. Queridos, mas o nosso Deus, Ele é um Deus de recomeço. E eu profetizo isso na sua vida hoje. Recomeço. Busque ao Senhor, sabe? Seja intenso nele e viva novamente na presença do Senhor com alegria. Eu gostaria de cantar aqui para você um pedacinho de uma canção que não é minha, é da Ana Paula, que diz assim: ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Deus abençoe vocês.